Oi, gente! Tudo bem por aí? Que o Senhor te abençoe, te guarde, encha a sua vida de alegria, que seu dia seja excepcional. Seu momento aqui no Toque de Clay, obrigado por ter escolhido o Toque de Clay para fazer a sua devocional, o seu momento com Deus, seu momento espiritual. Muito obrigado por ter escolhido. Que o Senhor me use para falar com você de uma forma muito, muito, muito profunda. Que os pássaros não roubem as sementes que o Senhor vai jogar no seu coração agora. Tenho certeza. Capítulo 12 de 2 Coríntios. Estamos no penúltimo capítulo. Amanhã é o último capítulo desse livro maravilhoso que eu estou apaixonada pelo livro de Coríntios. Vamos ver o que o Senhor tem para nós nesse dia. Temos 22 versículos. Com certeza o Senhor tem algo novo para nós. Ele sempre tem. Ele sempre tem coisas novas pra gente. Ele gosta de novidade. Você também gosta. Ouça a voz do Senhor agora através da palavra dele. Não da minha voz, da palavra dele. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora eu vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor tem me dado. Ontem ele falou de tudo que ele sofreu, e Paulo sofreu. Meu Deus! E Paulo sofreu horrores. Tudo quanto é troço que podia acontecer com Paulo, aconteceu. E ele citou ontem, um por um, todos os sofrimentos e as angústias dele. Ele estava se gabando de passar por isso, porque ele se sentia um servo do Senhor, né? Tendo a honra de sofrer pela palavra do Senhor. Estou vendo um barulhinho aqui, eu acho que eu sou invocada com barulho, né? Mas eu já... Pronto, vai parar agora. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora eu vou falar a respeito das visões e das revelações que o Senhor tem me dado. Ontem foi do sofrimento, das lutas, das dificuldades, ele estava se gabando daquilo. Embora ele saiba que se gabar não adianta nada, que quem precisa, né, da nossa verdade, de tudo que a gente faz é o Senhor e não as pessoas. Porque a gente se gaba para as pessoas, né? Mas ele está falando que ele está se gabando para o Senhor, se gabando do sofrimento. Você se gaba do seu sofrimento? Eu preciso de muita força, de mudar muito para eu me gabar porque meu computador deu defeito. Quem estava aí, né, semana passada viu. Mas uma coisa eu estou me gabando agora. O Senhor fez a Apple trabalhar de graça pro Toque de Clay, não para mim, pro Toque de Clay, que está alcançando hoje 95 países, inclusive Oman, 100% muçulmano. É por isso que ele faz a Apple trabalhar de graça. Não tem como não me gabar, não ficar me sentindo a queridinha do Senhor, porque a obra é dele, a missão é dele, é por ele, para ele, com ele, dele, é tudo isso. E quando você faz as coisas para ele se responsabiliza. Então não se preocupe. Se você tem um coração voltado para o Senhor, se você é amigo de Jesus, entregue para ele, porque ele se responsabiliza e não você. E agora ele vai falar das revelações que o Senhor dá para ele. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado, de repente, até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. E repito, sei que esse homem foi levado, de repente, ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se é mais uma visão. Somente Deus que sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois eu quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que eu vi, eu recebi uma doença dolorosa.
que é como um espinho no meu corpo. Na outra tradução fala que ele tem um espinho na carne. Nessa minha tradução aqui, ele fala que ele teve uma doença dolorosa, que é como um espinho na carne dele. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Aí uns falam que ele era cego, que ele tinha... Cego não, né? Que ele tinha pouca visão. Outros falam que ele era homossexual. Outros falam que ele era manco. Outros falam que ele tinha uma doença grave de pele. Cada teólogo, estudioso desses, fala uma coisa, né? Para nós aqui do Toque de Klein, não importa se ele era cego, se ele era homossexual, se ele tinha problema de pele, se ele era manco, nada disso pra gente importa. O que importa é a essência dessa situação. Ele tem uma coisa, uma coisa dolorida, uma doença, ele está falando, uma doença, uma coisa ruim nele, que faz ele ficar humilde. Olha que coisa boa. Quantas pessoas a gente já viu que são terríveis, assim, tem doente, não tem os braços, não tem as pernas, não tem o olho e são orgulhosas. Paulo está falando aqui, que nem assim. Que ele tem essa doença para que ele fique pianinho, para que ele fique baixinho. Talvez Deus está te respondendo agora. Essa doença dolorosa é para que eu fique, para que eu não ficasse orgulhoso. Será que Deus está te respondendo? Por que eu sofro? Por causa disso, por causa daquilo? Por que acontece isso? Por que eu não sou assim? Tal. Quantos pensamentos passam pela sua cabeça e Deus vem e te responde? Isso acontece com você, para você não ficar orgulhoso, porque os orgulhosos não herdarão o reino dos céus. Os orgulhosos não terão uma segunda chance de morar no Éden, na Nova Jerusalém. Então você tem esse problema, essa dificuldade, essa luta. Deus está te respondendo. Para você não ficar orgulhoso. Porque se você não tivesse, você seria um poço de orgulho, muito mais do que você é. Recado dado. E profundo. Tenho certeza que Deus está falando. Ai, é brabo, né? Ele veio como mensageiro de Satanás. 3 vezes eu orei ao Senhor, pedindo que ele me tirasse desse sofrimento. Mas ele me respondeu. Ouve a resposta de Deus para você. A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Por quê? Porque o orgulho atrapalha o poder de Deus na sua vida. O orgulho atrapalha, você não consegue fazer as coisas com orgulho, o orgulho te impede, o orgulho te afasta de Deus. Por isso Deus respondeu para Paulo e está respondendo para você também. A minha graça te basta, em outra palavra, em outra leitura, em outra tradução da Bíblia, né? A minha graça te basta, a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Porque você não tem orgulho para impedir. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, com os insultos, com os sofrimentos, com a perseguição, com as dificuldades pelas quais eu passo por causa de Cristo. Porque quando eu perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Aleluias. Aleluias, quando tudo está perdido, quando você não tem mais solução, quando você não tem mais o que fazer, quando você está a ponto de se desviver. É ali que a força de Cristo entra. Quando o seu orgulho cai total, quando o seu domínio, o seu controle, quando você acha que é você que está fazendo, que é você que consegue, que você sabe dar um jeito. Enquanto você estiver nessa situação, o poder de Deus não se aperfeiçoa em você. A hora que você falar, Senhor, eu não sei, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho mais jeito para mim, acabou. Quando você solta o cabo da nau, o Senhor vem com o poder dele e transforma a sua vida. Te liberta desse sofrimento, dessa dor, que é o orgulho que está te massacrando. Para com esse orgulho. Se dê a chance de não ter o orgulho para ver o poder de Deus se aperfeiçoando em você. Larga esse orgulho, larga.
Ah, vai ser melhor. Sentindo muito Deus falando. Cadê que eu já até me perdi aqui? Aqui. Então, quando eu não tenho mais forças, o poder de Deus, o poder de Cristo impera em mim. Eu estou agindo como um louco, mas foram vocês que me obrigaram a isso. Porque vocês é que deviam falar bem de mim. Pois mesmo que eu não valha nada, não sou inferior, de modo nenhum. E esses tais superapóstolos de vocês, a esses tais superapóstolos, essas pessoas muito importantes e eloquentes, que são, né, pessoas que manipulam a fé, né, que querem usurpar, não fazem nada de graça. Tudo tem que rolar um cash. É isso que ele está falando aqui. As coisas que provam que de fato sou apóstolo foram feitas entre vocês com muita paciência. Foram sinais, maravilhas e milagres. Como é que vocês foram tratados pior do que as outras igrejas? A única diferença é que eu não exigi que vocês me ajudassem. Por favor, perdoem essa injustiça. Já estou preparado para fazer a minha terceira visita a vocês. E novamente não vou exigir de que vocês me ajudem. Eu quero vocês e não o dinheiro de vocês. Nossa, que maravilha, né? Eu quero vocês e não o dinheiro de vocês. Afinal de contas, são os pais que devem juntar dinheiro para os filhos e não os filhos para os pais. Vou ficar contente em gastar tudo que eu tenho e até a mim mesmo para ajudá-los. Será que vocês me amarão menos só porque eu os amo tanto? Portanto, vocês vão concordar que eu não exigi nada de vocês. Porém, alguém poderá dizer que eu os enganei e tapeei com as mentiras. Com mentiras. Por acaso explorei vocês por meio de algum mensageiro que lhe mandei? Eu pedi a Tito que fosse visitá-los e mandei com ele outro irmão na fé. Por acaso Tito os explorou? Será que nós dois não temos agido do mesmo modo e com o mesmo espírito? Talvez vocês pensem que estamos querendo nos defender diante de vocês, mas não é isso. Falamos como Cristo nos mandaria falar, na presença de Deus. E tudo o que fazemos, queridos irmãos e amigos, é para ajudar vocês. Tenho medo de que, quando eu chegar aí, eu os encontro diferente do que eu gostaria que fosse, e que vocês me achem diferente do que gostariam que eu fosse. Eu tenho medo também de encontrar brigas e ciúmes e ódio e egoísmo, e insultos e falatórios e orgulho e desordem. Receio ainda que a minha próxima visita, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e que eu tenha que chorar por muitos de vocês, que continuam a cometer os mesmos pecados que cometiam no passado. Não se arrependeram da sua imoralidade sexual e nem das relações sexuais proibidas, e nem de outras coisas indecentes que faziam. Paulo estava... Estava bravo, né? Estava preocupado, estava tenso, estava se justificando, porque ele viu que esses superapóstolos, essas pessoas convencem os outros, né? Você está querendo ajudar uma pessoa, você está com toda a boa vontade para ajudar essa pessoa e de repente vem uma outra pessoa e convence ela de que ela é melhor e a pessoa vai para o lado dela e você está vendo a pessoa se perdendo ali e de repente a pessoa se lasca lá. Você fica triste, né? Talvez está acontecendo isso com você, não sei porque eu estou falando isso, mas enfim. Eu vou ler uma reflexão da vida aqui de 2 Coríntios, que é esse capítulo que a gente está lendo, versículo 9. Vamos ler o versículo. Mas ele me respondeu, Senhor respondendo a ele, né? A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Venturosa imperfeição. Lembrando que o Brennan Manning, que é o que fez os estudos dessa Bíblia que eu leio aqui, que é a Bíblia de... Bíblia da Transformação Pessoal. A minha Bíblia é muito velha, gente. Olha, tá toda escatembada, mas eu amo ela.
Eu tenho o link aí de baixo, se você quiser comprar, é o lugar mais barato no Mercado Livre. Ela é de couro, tá? A capa não é de plástico não, não é de papel não. Tem gente que comprou e me falou, ah, mas veio de papel. Não comprou no link que eu deixei aí. Ela é de couro. Vamos ler. Venturosa imperfeição. O Brennan é muito romântico, assim, ele é muito culto. Tentar decifrar. Quaisquer que sejam nossas falhas, não precisamos baixar o olhar na presença de Jesus. Ao contrário de Quasimodo, o corcunda de Notre Dame, não precisamos esconder tudo o que há de feio e repulsivo em nós. Jesus vem não para os super espirituais, mas ele vem para os vacilantes, de joelhos bambos, que não têm a vida toda em ordem e que não são orgulhosos demais para aceitar a oferta da sua maravilhosa graça. Que lindo! Jesus veio para os que precisam dele, para os carentes, para os necessitados, para os que estão com os joelhos bambos, para aquele que está com tanto problema que não sabe mais o que faz. É para esse que Jesus veio. Beijão no seu coração. Jesus veio para você.